Irmãos e irmãs, vocês já pensaram nisso? Por que Deus criou os seres humanos? Será que apenas frequentar a igreja é suficiente para ir ao céu? O que devemos fazer para poder ir ao céu? Hoje, através do Only Bible, vamos encontrar juntos as respostas para essas perguntas. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os seres vivos que se movem sobre a terra. Na Bíblia, vemos que Jesus revelou a vontade e a providência de Deus através de muitas parábolas. Em Mateus 13:34 está escrito: Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas e nada lhes falava sem usar alguma parábola. Como o conhecimento humano não pode compreender o mundo espiritual, ele usou coisas terrenas como parábolas para nos ensinar. Entre elas estão a parábola do semeador, a do grão de mostarda, a do joio no campo, a da vinha, a dos lavradores maus e muitas outras relacionadas ao cultivo. Assim como o agricultor prepara a terra, semeia e cuida até colher os frutos, Deus também cultiva os seres humanos nesta terra, e quando chegar o tempo, colherá o bom grão para levá-lo ao céu. Em João 1:1 está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus existia sozinho no espaço universal desde a eternidade. Com o passar de inúmeras eras, Deus desejou ter alguém com quem pudesse compartilhar sentimentos e trocar amor. Como Deus possui tanto natureza divina quanto humana, em vez de desfrutar tudo sozinho, Ele queria compartilhar com alguém. Com esse desejo em seu coração, Deus estabeleceu um plano para o cultivo humano e separou misteriosamente o espaço onde existia desde a eternidade, começando a existir como Deus Trino: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, que é o supervisor geral do cultivo humano, Jesus, o Filho que se tornaria o Salvador, e o Espírito Santo, que aperfeiçoa a salvação. Todos eram necessários para esta obra. Quando chegou o tempo, o Deus Trino criou os céus, a terra, todas as coisas e o ser humano. E desde que o primeiro homem, Adão, pecou até hoje, Deus tem governado a história humana e a vida, morte e fortuna das pessoas, continuando sem cessar o cultivo da humanidade. Isso é para obter filhos verdadeiros, que compreendam o coração de Deus e possam amá-lo profundamente. Imagine que uns pais tenham 2 filhos. O mais velho apenas obedece às ordens sem expressar suas opiniões ou amor. Por outro lado, o mais novo às vezes pode decepcionar os pais, mas logo se arrepende, abraça-os com carinho e expressa seus sentimentos de várias maneiras. Qual filho seria mais amado? Além disso, se houvesse um robô em casa que cozinhasse, limpasse e fizesse todos os serviços, seria ele mais amado que os filhos? Por mais útil que seja um robô, ele nunca poderá substituir um filho. No céu, também existem anjos que obedecem perfeitamente, mas Deus desejava filhos que, com razão e emoção, obedecessem alegremente por livre vontade. Por isso, ao criar o ser humano, Deus lhe deu livre arbítrio e ensinou sua palavra, esperando pacientemente por longos períodos até que se tornassem seus verdadeiros filhos. O cultivo refere-se ao processo pelo qual um agricultor obtém frutos através do trabalho de semear e cuidar. Da mesma forma, Deus, para obter verdadeiros filhos através do cultivo humano, plantou as primeiras sementes nesta terra, Adão e Eva. O ser humano, formado do pó, precisa passar pelo processo de cultivo do coração para se tornar um verdadeiro filho de Deus.
Vejamos Gênesis 6, 5 a 6. O Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que toda essa inclinação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Será que Deus não sabia que o homem iria pecar? Deus é onisciente e onipotente, então já sabia de tudo desde a eternidade. Mesmo assim, a razão pela qual Ele criou e cultiva o ser humano pode ser facilmente compreendida se entendermos o coração de um pai que cria seus filhos. Quão trabalhoso é para uma pessoa dar à luz e criar filhos. Após a concepção, há vários sofrimentos durante 10 meses e no parto também há grande esforço. Além disso, para alimentar, vestir e educar os filhos, é preciso trabalhar duro e se esforçar dia e noite. Mesmo assim, os pais têm filhos porque desejam alguém que sinta seu amor e que possa amá-los verdadeiramente. Além disso, quão maravilhoso seria se os filhos compreendessem o coração dos pais e os servissem com devoção. Da mesma forma, embora Deus soubesse que o ser humano desobedeceria e cairia, causando-lhe preocupação, Ele voluntariamente nos cultiva porque acredita que surgirão verdadeiros filhos com quem poderá compartilhar amor eternamente. A razão pela qual um agricultor ara a terra diligentemente e semeia é porque acredita que poderá colher muitos frutos na época da colheita. No entanto, na colheita, não há apenas bons grãos, mas também palha misturada. Nesse momento, os bons grãos são guardados no celeiro e a palha é queimada. Da mesma forma, após completar o cultivo humano, Deus separará os bons grãos da palha. Em Mateus 3,12 está escrito: Ele tem a pá em sua mão e limpará completamente a sua eira, recolhendo o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Quando chegar o tempo, Deus levará para o céu os verdadeiros filhos, que são os bons grãos, mas lançará a palha no fogo eterno do inferno. Os bons grãos são aqueles que receberam Jesus Cristo, vivem na verdade, amam a Deus e são amados por Ele. São os filhos da luz que recuperaram a imagem perdida de Deus e vivem segundo sua palavra. Por outro lado, a palha representa aqueles que não receberam Jesus Cristo ou que dizem crer com os lábios, mas não vivem conforme a palavra, continuando a praticar o mal e seguindo os desejos mundanos. Então, por que o Deus de amor lança a palha no fogo eterno do inferno? Em 1 Timóteo 2,4 está escrito: Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Como Deus deseja que todos sejam salvos, Ele nos revela seu amor de várias maneiras e nos guia pelo caminho da salvação. No entanto, há pessoas que, por livre vontade, continuam a se opor à vontade e providência de Deus. Como diz Eclesiastes 3,18, essas pessoas perderam seu valor como seres humanos diante de Deus, pertencem à palha e não são diferentes dos animais. Mesmo no mundo, quantas vezes não dizemos que alguém que comete atos extremamente maus é pior que um animal? No entanto, como os seres humanos possuem uma alma imortal, não podem ser simplesmente aniquilados como os animais, que não têm espírito. Além disso, não podem ser levados ao céu junto com os santos que são bons grãos. Portanto, é necessário que haja um inferno separado do céu. É como um agricultor que, na colheita, recolhe os bons grãos e não os mistura com a palha. Se seres como a palha, cheios de todo tipo de pecado, vivessem eternamente com os santos que são bons grãos, o belo céu seria inevitavelmente contaminado pelo pecado. O fato de Deus ter criado o inferno separadamente também vem do seu amor fundamental. Assim como o trabalho de um agricultor de semear e colher não termina em um ano, mas continua, Deus também não cessa o cultivo humano. Ele revela seu coração e vontade através da Bíblia,
e transmitiu seu amor através de homens de fé como Noé, Abraão, Moisés, Elias, Pedro, Paulo e outros. Ainda hoje, Deus continua o cultivo humano através de seus servos, enfatizando a necessidade de estarmos vigilantes. No entanto, assim como tudo que tem um começo tem um fim, o cultivo humano também não continuará indefinidamente. Em Apocalipse 22, 13 está escrito: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quando chegar o tempo, a providência do cultivo humano do Deus Trino será concluída. Assim como Deus completou a criação em 6 dias e descansou no 7º, quando a história do cultivo humano terminar, certamente haverá o julgamento do céu e do inferno. E os santos que são bons grãos receberão o julgamento de recompensa, conforme suas obras nesta terra, entrando nas moradas celestiais adequadas à medida de sua fé. Mas a palha entrará no fogo do inferno e sofrerá eternamente. Amados irmãos, compreendendo esta providência do cultivo humano, espero que vocês se tornem santos que são bons grãos, desfrutando da vida eterna no belo céu. Vou orar por vocês. Bondoso Pai Celestial, Tu não cultivaste a humanidade para nos enviar ao inferno, mas nos criaste para desfrutarmos da verdadeira felicidade no belo céu. E ainda nos cultivas. Que os amados irmãos compreendam profundamente este amor do Pai e se tornem filhos da luz conforme Tua vontade, transformando-se em bela bondade e verdade, tornando-se rapidamente verdadeiros filhos de Deus. Obrigado. Guarda e protege todos os irmãos em suas vidas e abençoa-os abundantemente em espírito e corpo. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.